Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe, hoje a gente vai mexer com uma daquelas ideias que parecem super básicas, que todo mundo aprende desde pequeno. Uma ideia que já tem mais de 2000 anos. Se prepare, porque a nossa experiência do mundo, ela é muito, mas muito mais rica e complexa do que a gente costuma pensar. Vamos começar com uma pergunta que parece bem simples, né? Quantos sentidos o ser humano tem? Pode apostar que uma resposta já pulou aí na sua cabeça quase que no automático. 5. É isso, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Essa é a resposta padrão e olha, já faz mais de 2000 anos que é assim. A gente aprende na escola, está em todo lugar, faz parte da nossa cultura, é um número que todo mundo conhece de cor. E sabe, essa ideia não apareceu do nada não. Ela vem lá da Grécia Antiga, do filósofo Aristóteles. Foi ele, num livro chamado De Anima, que basicamente definiu esse modelo. E nossa, como essa ideia durou, né? Mas, só porque uma ideia é antiga, isso não quer dizer que ela está completa, certo? Pois é, e é aqui que a história fica boa. Porque a neurociência moderna, com toda a tecnologia que a gente tem hoje para investigar o cérebro, mostra uma coisa bem diferente. A contagem do Aristóteles, na verdade, ela é uma simplificação, e uma simplificação bem grande. A resposta de verdade é bem maior. Então vamos começar com os sentidos que não falam sobre o mundo lá fora, mas sim sobre o nosso próprio corpo. Pensa neles como sistemas que trabalham em silêncio, nos bastidores, sabe? Mas que são, absolutamente essenciais para cada movimento que a gente faz. O primeiro desses sentidos é a propriocepção. A gente pode até chamar de o sexto sentido do corpo. Sabe aquele teste de fechar os olhos e tentar tocar a ponta do nariz com o dedo? Então, é a propriocepção que permite isso. É como se o cérebro tivesse um mapa interno, um GPS do nosso corpo, que é atualizado o tempo todo, em tempo real, mostrando onde está cada braço, cada perna, tudo. Aí a gente tem também o sistema vestibular. Ele fica meio escondido lá dentro do nosso ouvido interno. E é ele o grande responsável pelo nosso equilíbrio. É como se fosse um giroscópio biológico. Ele que percebe o movimento da cabeça, se a gente está acelerando, a força da gravidade. É ele que não deixa a gente sair tropeçando e caindo por aí. Ok, então só para ficar bem claro a diferença, tá? A propriocepção diz para o cérebro onde as partes do nosso corpo estão. Uma em relação à outra. O braço em relação ao tronco, por exemplo. Já o sistema vestibular diz para o cérebro onde o corpo inteiro está em relação ao mundo. Então um cuida da coordenação, o outro do equilíbrio. E claro, os dois trabalham juntos o tempo todo. São uma dupla e tanto. Beleza, a gente já falou de como o corpo se localiza no espaço. Agora, vamos mergulhar para dentro. Existe um sentido inteirinho dedicado a monitorar o que está acontecendo dentro da gente. O nome desse sentido é interocepção. É basicamente a forma como a gente escuta o nosso próprio corpo. Aquela sensação de fome roncando no estômago, a bexiga apertada, o coração batendo forte antes de falar em público, tudo isso, adivinha, é interocepção. E aqui vem o pulo do gato. Esse sentido não é só sobre o físico, não. Ele é a matéria-prima das nossas emoções. Sabe aquele famoso frio na barriga ou o sentimento visceral? Pois é, isso é literalmente o cérebro traduzindo os sinais que vêm do corpo. E o mais legal é que a neurociência já até sabe onde essa mágica acontece. É numa região bem lá no fundo do cérebro, chamada córtex insular. É lá que todos esses dados brutos do corpo, tipo pressão sanguínea, o estômago esticando, são transformados naquela experiência que a gente conhece como sentimento. É a tradução do físico para o emocional. Ok, mas e o tato? O bom e velho tato, um dos 5 clássicos. Bem, acontece que tato não é uma coisa só. Pensa nele como um grande guarda-chuva, e debaixo dele tem vários sistemas diferentes, cada um super especializado. Para a gente entender melhor, vamos dar uma olhada em 2 deles, o sentido de temperatura e o de dor. Começando pela temperatura. O nosso corpo não tem um sensor genérico de quente ou frio. É muito mais sofisticado que isso. Na verdade, as nossas terminações nervosas têm umas proteínas especiais que agem como termômetros moleculares. E cada um desses termômetros é calibrado para uma faixa de temperatura específica. E é aqui que a coisa fica muito, mas muito curiosa. Dá uma olhada nessa tabela. Tem um canal ali, o TRPM8, que é ativado tanto por temperaturas frias quanto por mentol, da hortelã. E tem outro, o TRPV1, que é ativado por calor que queima e também pela capsaicina, que é o que dá o ardido da pimenta. E isso leva a gente para uma conclusão simplesmente fascinante. É exatamente por isso que a gente sente a hortelã como se fosse gelada e a pimenta como se fosse quente.
É porque essas substâncias conseguem, digamos, enganar os nossos sensores. Elas ativam diretamente essas vias neurais, criando uma espécie de ilusão térmica. Ou seja, para o nosso cérebro, tanto faz o que apertou o botão. O que importa é qual botão foi apertado. Se o canal TRPM8 foi ativado, a mensagem para o cérebro é frio. Não importa se foi gelo ou uma bala de menta. E um raciocínio parecido vale para a dor. A gente precisa separar o sinal da experiência. Existe a nocicepção, que é o processo do sistema nervoso detectando um estímulo que pode ser perigoso, um dano, e existe a dor, que é a experiência, a sensação ruim, emocional, que o cérebro cria em resposta a esse sinal. E olha que interessante, pode haver nocicepção sem dor e, em alguns casos, pode haver dor sem nocicepção. É como se o cérebro fizesse duas perguntas ao mesmo tempo, por caminhos diferentes. O primeiro caminho é o do onde. Ele pergunta onde está doendo e qual a intensidade. É a parte que localiza o problema. Mas o segundo caminho é o do e aí? Ele pergunta o quão ruim é isso. É essa parte que gera o sofrimento, a angústia, a parte emocional da dor. E essa divisão é super importante. É por isso que algumas terapias conseguem diminuir o sofrimento de uma dor crônica, mesmo que o sinal físico, a intensidade, continue a mesma. Certo. Então, se a gente tem todos esses sentidos, e olha que alguns cientistas dizem que são mais de 20, dependendo de como você conta. A grande pergunta é, como é que o cérebro pega essa confusão toda e transforma numa experiência única e coerente da realidade? A resposta tem um nome: integração multissensorial. O que isso quer dizer? Que o cérebro não trabalha com cada sentido numa caixinha separada. Pelo contrário, ele mistura e combina as informações do tempo todo para criar uma percepção do mundo que seja mais forte, mais confiável. Quer um exemplo clássico? Tenta conversar com alguém numa festa barulhenta. Ver a boca da pessoa se mexendo ajuda demais a entender o que ela está falando. Isso é a sua visão dando uma força para a sua audição. Gente, entender esses sentidos todos não é só uma curiosidade de cientista, não. Isso tem um impacto gigantesco na nossa saúde. Por exemplo, a perda do olfato pode ser um dos primeiros sinais de doenças como Alzheimer e Parkinson. Problemas na propriocepção são uma das maiores causas de quedas em pessoas idosas. E a interocepção, essa capacidade de sentir o próprio corpo, quando ela não funciona bem, está muito ligada a transtornos de ansiedade e depressão. Mas talvez o mais incrível de tudo seja a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar. É impressionante. Quando um sentido se perde, o cérebro não desiste daquela área. Ele se reorganiza, se reconecta. Pense em pessoas cegas que leem em braille. Sabe o que acontece no cérebro delas? O córtex visual, a parte que deveria processar a visão, começa a ser ativado para ajudar a sentir as letras com os dedos. Ou seja, uma área do cérebro é reaproveitada para outra função. Isso mostra o quanto o nosso cérebro é plástico, flexível e super eficiente. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão, para a gente pensar mesmo. Se a nossa realidade, a nossa percepção de quem somos, é construída com base em tantos sinais, tantos canais de informação, e a maioria deles funcionando sem que a gente nem perceba, o que isso realmente significa? Parece que a nossa consciência é só pontinha do iceberg, né? E que debaixo da superfície existe um universo sensorial gigantesco e complexo que define quem a gente é. E talvez, só talvez, entender esses sentidos ocultos seja o primeiro passo para a gente se entender de uma forma muito, muito mais profunda.